Então, o uso da máscara, né, é só para uma simples identificação do que nós estamos vivendo agora, que é essa pandemia, onde o uso da máscara é obrigatório. Agora vamos dar continuidade ouvindo o objetivo do projeto. O objetivo primeiro é promover a saúde através de orientações sobre condutas de primeiros socorros e medidas imediatas diante dos casos mais comuns de emergências, complicações de lesões traumáticas decorrentes de procedimentos inadequados. Orientar os estudantes para que fiquem atentos a possíveis situações de perigo na escola e outras localidades, prevenindo a ocorrência de maiores complicações. Planejar e desenvolver atividades de promoção à saúde, capacitar os alunos quanto à realizações de ações de promoção à saúde, aperfeiçoar as formas de interação para com a comunidade, desenvolvendo nos estudantes uma postura mais humanística de atenção à saúde e, por último, elaborar um kit de primeiros socorros para cada participante do projeto. Esses foram os objetivos colocados, né, que teríamos durante o ano todo. Mas, é como eu já falei, né, a gente vai fazer o que for possível. Gostaria também de frisar para vocês que essas aulas de eletivas, elas vão valer alguma pontuação para vocês. Como eu disse, eu vou ver ainda outras formas de como eu deveria agir diante daqueles que estiverem participando, tá certo? A ementa do projeto diz assim: a sociedade em geral está vulnerável a ocorrências de acidentes e, por esta razão, este projeto foi elaborado com a finalidade de informar aos discentes, que são vocês alunos, a respeito das técnicas básicas de primeiros socorros, voltada aos principais tipos de acidentes que ocorrem no âmbito social. Este material poderá ser utilizado como motivação e fixação dos procedimentos básicos, pois pode-se observar mais detalhadamente cada técnica. Também servirá como material de apoio teórico anterior ao treinamento prático, que é o que nós já estamos fazendo, né? A aula teórica apresentando o projeto. Inclui também algumas medidas preventivas de acidentes com o objetivo de diminuir a incidência dos mesmos. Este projeto não tem a intenção de formar socorristas para atuar em qualquer situação, e as técnicas aqui apresentadas não são inéditas. No entanto, são informações relevantes que têm como objetivo preparar nossos alunos para a prestação de cuidados iniciais a uma pessoa ferida ou que adoece repentinamente, para manter suas funções vitais na melhor condição possível até a chegada do atendimento especializado, evitando medidas precipitadas que podem agravar a ocorrência. As metodologias que eu coloquei aqui no projeto para serem feitas foram as seguintes: dinâmica de apresentação para identificação das expectativas dos estudantes em relação ao projeto de eletiva 8, Primeiros Socorros, Educando para Salvar Vidas, que seria uma dinâmica na sala de aula, que não é possível se fazer aqui agora, né? Depois, a apresentação do projeto, que é o que eu estou fazendo agora, foi passada essa primeira etapa, a apresentação do projeto e suas dinâmicas de execução, bem como os principais primeiros socorros, exibição de videoaulas pelo YouTube, que também vai haver, né? Documentários e debates acerca dos mesmos, que nós iremos fazer em webconferências, videoaulas ao vivo. Também iremos solicitar aos estudantes que pesquisem acerca do tema em estudo e tragam fatos reais ocorridos no dia a dia relacionados a acidentes domésticos, no trânsito, nas escolas, com crianças, etc. O que nós iremos fazer no decorrer das nossas aulas. Também iremos fazer roda de conversa para debater temas polêmicos de acidente pesquisados pelos alunos. Após a pesquisa, nós iremos fazer webconferências, aulas ao vivo, para fazer essas conversas ao vivo. Outra coisa, organizar palestras com profissionais que atuam nos primeiros socorros, o que seria possível se as aulas voltarem a presenciar, né?
tipo representante do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar ou Civil, profissional representante de alta escola, né, que também trabalha esse tema de primeiros socorros nas altas escolas, socorristas, enfermeiros, médicos e etc. Então, seria também uma proposta que eu coloquei aqui para ser utilizada através de palestras. Teríamos também aulas práticas de primeiros socorros, como tipo vítima de engasgo, queimadura, fraturas internas e expostas, afogamento, desmaio, infarto do miocárdio, etc. O que eu já fiz aqui na escola. Eu já fiz um projeto aqui numa exposição onde eu trabalhei com esse tema, que foi representado todos esses temas que eu apresentei para vocês aqui na nossa exposição. Como também já fiz aulas práticas com os alunos ali no auditório, onde eles mesmos fizeram as técnicas utilizando os próprios colegas de sala de aula, o que foi muito proveitoso, né? Em aulas passadas, porque como eu disse, que esse tema está dentro do tema dos terceiro ano. Depois, eu teria a intenção também de confeccionar um mural com gravuras que representassem os primeiros socorros, confecção de materiais de primeiros socorros, principalmente a caixa de primeiros socorros. A gente iria fazer uma caixa de primeiros socorros. Quem sabe até não dê para fazer mesmo com essas aulas remotas. E por último, a confecção de um banner com fotos do desenvolvimento do projeto em todas as etapas para expor na culminância do projeto, que eu não sei se vai ter. Se for ter, a gente poderá fazer isso, porque nós poderemos tirar essas fotos, né? Aqui eu vou encerrar esse outro vídeo e vou fazer mais um nessa primeira. O restante a gente vai vendo ao longo das nossas aulas, tá certo? Aguardem que tem outro vídeo.